todo o capítulo 5, especificamente no versículo 10 que eu vou ler, ele está tratando com os presbíteros, que são os obreiros da casa de Deus. São as pessoas que têm a missão de ensinar, de preparar o rebanho. Mas quando a gente olha para os dias de hoje, nós entendemos claramente que se nós somos reis e sacerdotes, nós temos então essa função de trazer as pessoas até Deus. E essa função sacerdotal, ela não é só dos presbíteros, não é só dos pastores, não é só dos bispos, nem dos apóstolos, ela é de todos nós. Então partimos dessa premissa. Pedro ele começa então a preparar, já no capítulo 5, e eu vou ler o texto mais tarde, ele vai falando diretamente aos presbíteros. No versículo 2 ele pede que cada um de nós cuide do rebanho pela vontade de servir, e não pela questão financeira, não por interesses outros. Ou seja, é nossa função, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, nos interessarmos, primeiramente pelo zelo e o cuidado. Depois Paulo fala sobre outra passagem, que digna é o Deus do seu salário. Isso é verdade, Deus é um Deus de justiça. Mas o que tem que mover o meu coração, a mola propulsora da minha fé e do meu amor, é Jesus, e é obedecer. Até porque a gente tem a seguinte convicção, de que a fé sem obra é morta. Então eu preciso praticar, eu preciso ter resposta. E quando entra nesse quesito, eu começo a lembrar do curarte. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão ferindo, que estão machucando. Tem pastores que, por muito pouco, estão agredindo as ovelhas, se sentindo donos do rebanho, estão querendo ser possuidores. E não é isso. Nosso papel é conduzir, é ensinar, é preparar. Nós não temos função de poder ministrar o que as pessoas devem pensar. A gente deve ensinar a eles o caminho pelo qual eles devem andar. E ele vai falando também no versículo 3, ele encoraja justamente ao presbítero, ao pastor, ao líder, não dominar, mas ser o exemplo para o rebanho. Então, ao invés da pessoa querer puxar os louros para si, ele vai procurar fazer exatamente aquilo que ele está ensinando. Ser o exemplo, eu costumo ver, às vezes, pastores que trazem uma palavra abençoada, que tem um poder de Deus muito grande, uma unção muito grande. Mas, por exemplo, o culto começa às 7h30, e eles estão chegando 8 horas, 8h30. Eu já fui numa igreja onde me convidaram para pregar, eu cheguei no horário que eles marcaram para começar o culto não começava. E aí, 40 minutos depois, quando o pastor chegou, é que foram começar o culto. Eu pergunto, será que é isso sempre? Porque o nosso compromisso é com Deus. Então, a gente não pode querer mudar os outros e nós sermos um mau exemplo. Precisamos ter um comportamento segundo o que nós pregamos, segundo o que nós ensinamos. E Pedro vai falando mais, ele chega no 4º versículo, ele diz que na vida do Senhor vamos receber a coroa de glória. Então, a gente tem que pensar que existe uma recompensa, né? Quando você anda direitinho na presença de Deus, tentando fazer as coisas na direção que Ele ensina, a gente vai receber, com certeza, um galardão sobre isso. E esse galardão não tem como ser tirado de você. Aí a gente pensa assim às vezes, mas será que Deus está ciente da minha função, do meu compromisso? Ele tanto está ciente do teu compromisso com Deus, como também do descompromisso de muitos de nós, que não conseguimos ter uma vida de interatividade, uma vida de estabelecimento, uma relação de paz com Deus. Então a gente pode começar a analisar por esse lado também. E no 5 ele diz que, ele fala também aos jovens, né? E ele determina que haja obediência, não somente aos anciãos, mas também que haja uma interatividade de prestação de serviço. Então os jovens que são mais fortes, ele precisa necessariamente ter uma obediência, um respeito com todas as pessoas mais velhas. Começa desde casa isso, com seus pais, com seus professores, com seus patrões, e muito importante também dentro da igreja, para não ser pesado aos pastores, que lá em Hebreus fala sobre isso, né? Que a gente não deve ser pesado, porque o pastor ele vai prestar conta de cada um de vocês, de cada um de nós, com um certo pesar no coração, porque essa missão ela não é fácil. E já que todos nós, com esse chamado sacerdotal, precisamos ter essa percepção. E às vezes a pessoa fala, mas a tribulação, a prova, está muito grande, está muito difícil.
E ele vai dizendo, mantenha no versículo 6 a humildade, para que possa receber honra. Olha que coisa interessante, né? As pessoas falam muito nos dias de hoje de honra. E o que é honra? Honra tem a ver com aquilo que você representa diante de alguém, ou de um rebanho, ou de um grupo, de um nicho familiar, de um grupo social. E é segundo o seu agir, segundo, digamos, a sua hierarquia. Então, por exemplo, um professor, ele deve receber uma honra de professor, o respeito de toda a classe. Então, um prefeito de uma cidade, ele é uma autoridade dentro de uma cidade. Não é muito bonito uma pessoa que chame alguém de corrupto sem ser, que ataque a integridade física, espiritual, emocional de alguém, sem ter certeza se aquilo é verdade, simplesmente porque ouviu falar e nada foi comprovado. Então, a necessidade da pessoa ser humilde é isso, ela saber que pode ter alguma coisa errada, mas ela mantém seu posicionamento, as pessoas se levantam. Eu vejo que na palavra nós temos muito por isso, né? O próprio Pedro, ele, em alguns momentos, ele foi muito bocudo, né? Ele falava o que ele sentiu, o que ele pensava, ele agia. Eu me identifico muito com ele. Só que Pedro, lá atrás, ele se casa, ele tem uma família para sustentar, tinha uma companhia de pesca junto com João, com o Tiago, né, os filhos de Zebedeu, junto com o seu irmão também, André. Mas tem épocas do ano que as coisas não vão muito bem. E quando você vai estudar um pouquinho mais no paralelo, você vai ver que Pedro, ele teve lá uns envolvimentos que não foram muito bons. Pedro estava inconformado e ele cometeu atos que ele sabia ser pecado. Tanto é que quando ele chegou diante do Senhor Jesus, ele viu, né, o poder, a autoridade com que Jesus estava, e não adianta. Às vezes você pensa assim, as pessoas não me respeitam. Aqueles que são filhos do mal, filhos da perdição, agora já é João que fala sobre isso. Ele já foi chamado para isso mesmo, e vai te desonrar. Mas aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, e que têm um coração em Deus, por máximo que esteja errado, quando ele chega diante de uma autoridade, ele se coloca numa situação de submissão, de humildade. E Pedro, de repente, ele viu Jesus fazendo aquilo tudo, ele identificou Deus em Jesus. Ele colocou-se de joelho e falou: Senhor, te afaste de mim, que eu sou pecador. Então ele teve o cuidado, a preocupação de tentar salientar quem ele era no final. E por isso ele também mostrou uma humildade. E Jesus investiu pesadamente nele. Então, por máximo que a gente pense, poxa, eu estou sendo humilhado o tempo todo, é a nossa posição. A nossa posição. Porque os humilhados serão exaltados. Mas nós queremos fazer o contrário, nos exaltar quando alguém nos machuca. Quando alguém nos fere, nós queremos falar: não, peraí, não foi eu que errei. Eu mesmo sou bom nisso, sabe? E puxar mesmo. Mas quando a gente para pensar na palavra, porque o nosso papel é manter um relacionamento de humildade com as pessoas. Porque Deus vai te exaltar. As pessoas vão te atacar, vão te acusar. Se você conseguir manter um relacionamento de paz, de perseverança, de união, sabe? Às vezes, tem pessoas que perguntam em algumas posições, porque vocês sabem que eu sou sanguíneo, eu sou bom de enfrentamento. Mas a palavra de Deus, ela tem que fazer alguma coisa no nosso coração. E vira e mexe as pessoas que me afrontam de uma forma tal, e minha vontade é de mandar fazer aquilo que não deve, de falar palavrão, de xingar. O velho homem, de vez em quando, ele fica batendo na porta, ele quer sair, ele quer gritar. Acontece que eu procuro manter aquela situação de reconhecer que estou errado em algumas situações, de manter a palavra baixa. E aí algumas pessoas perguntam: em que país que você está vivendo? Você é Alice no País das Maravilhas? Tem gente que não consegue entender, fala que você é bobinho, que você é inocente. Mas isso não é inocência, isso é temor de Deus, é obediência à palavra. Então não fica preocupado com o que vão te julgar. Entenda que a palavra, ela foi dada para ser vivida. E é mais ou menos isso que Pedro está nos ensinando aqui, em relação a manter um coração de humildade para poder receber honra. E confiar tudo a Deus, versículo 7. A gente não pode esperar. Eu estou fazendo um resumão aqui para você desse capítulo, até onde eu vou falar, né? Eu não posso ficar esperando, sabe, que as pessoas reconheçam. É Deus que vai mover.
Agora preste atenção, quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o homem? É Deus, não é Deus? Então por que eu quero convencer as pessoas que eu sou? Eu fui chamado a atenção veementemente por Deus. Porque eu tenho o hábito de querer que as pessoas que estão em volta de mim, que elas me conheçam de verdade. Porque muitas vezes eu tenho uma atitude que eu brinco às vezes sem rir, eu sou muito irônico. Né? Às vezes eu falo uma coisa, quem me conhece sabe. Eu fico querendo que as pessoas entendam isso. E Deus falou comigo, você não tem que se preocupar com isso. Eu é que vou fazer essa obra. As pessoas vão reconhecer em cima do quanto você usar a minha palavra. Isso é recente, Deus falando de agora, desses últimos dias. E a gente pensa que já tem muitos anos com Deus, que a gente tem muitos anos de cristão, e que a gente já aprendeu, e é isso que eu falo às vezes. Eu já vi um dia um professor dizer que ele não assistia, ele com a sua esposa, a escola dominical, porque quem estava aplicando a aula eram pessoas que eles prepararam para o diaconato. Eu já sento aqui, ouço a palavra dos pastores que conversaram comigo, mas que hoje pregam melhor do que eu aprendo com eles mais do que eles comigo se bobear. Eu já sento aqui hoje para ouvir qualquer pessoa que traz a palavra de 5 minutos, porque se a gente ensinou as pessoas a terem a palavra, mas acima de tudo trazer ela na unção do Espírito Santo, ou seja, a palavra não tem que vir, sabe, suspensa pela questão humana, mas sim elevada debaixo de uma unção verdadeira, de um poder de Deus que tem colocado sobre aqueles que oram, que jejuam, que buscam, e essa coisa eu sei que acontece aqui dentro da igreja, porque a gente tem essa questão de orar às 10 horas junto, todo mundo colocado lá no grupo orando, então nós sabemos do compromisso de cada um. E eu sei que vocês confiam. Mas então por que você fala essa palavra? Porque tem dia que a gente precisa, quantas vezes eu estou, sabe, com o meu interior remexido, estou machucado, estou ferido, e eu queria estender isso para você também. Às vezes a gente fala assim, as pessoas não estão percebendo a realidade, estão me machucando, meu pai não quer me entender, minha mãe, meus irmãos, sabe? E você, quando você pensa que você já melhorou tudo que você tinha que melhorar, aí o irmão seu fala para você, você não mudou nada, hein? Você está na igreja há 10 anos, alguém já ouviu isso? Depois que eu parei de me preocupar com isso, nunca mais eu ouvi. Mas até uns 10 anos de crente eu ouvi gente falando isso comigo. O que você está fazendo na igreja? É a boca do próprio Satã, sabia? O próprio Satanás usa essas pessoas para te desanimar. Mas o que Deus quer é te encorajar. Eu lembro que Josué, depois que Moisés morreu, né, em Israel tem aquela idolatria para o Moshe, e aí estava lá todo mundo desanimado, caído, e Deus fala, Josué, se levanta aí, cara, se coloca de pé. Moisés está morto. A vida não acabou, não. A vida que segue. Sabe? Os teus problemas não são maiores do que a direção de Deus para a tua vida. Os problemas pelos quais você vai passar não podem ser mais importantes do que o trajeto que Deus preparou para o seu coração. Amém? Fresquinho de Deus para você, hein? Eu nem sabia que eu ia falar isso. Então, meus amados, chegando aqui já no 8, né? Confiatura a Deus, no 8 a gente precisa estar sempre em vigília, sempre em atenção, sempre atento, porque vai vir tentação, vai vir, sabe, os falsos profetas, pessoas mal intencionadas, mas isso não quer dizer, crente, que você precisa ser, sabe, o cabeção, o que sabe tudo, o espertalhão nunca, pelo contrário, humilde, simples como uma pomba, mas prudente demais. Essa prudência não quer dizer que você é espertalhão, que você é o sabichão, é o sabe tudo. É só na prudência, eu não vou dar passo errado, eu não vou fazer coisas que não estão na palavra. E quando de repente alguém vem com uma avalanche de coisas contra você, e você sente aquela vontade de explodir. Aí você lembra, eu tenho a palavra. Antigamente eu vomitava qualquer coisa, depois de muitos anos eu aprendi o quê? Eu posso dizer para a pessoa, eu não pensei ainda sobre o assunto. Alguém está, por que você fez isso? Qualquer coisa que você falar vai servir contra você no tribunal, pode ter certeza. Eu paro, opa, vamos raciocinar, vamos pensar, vamos meditar. Você não é obrigado a falar na hora. Justamente para você não fazer na mesma exaltação que vieram te afrontar. Estar em vigília também significa sempre orando, jejuando, buscando, mas sempre atento aonde você vai. Porque você precisa ser a luz. Você não precisa falar muito. Eu sempre, quando eu me converti, eu tinha uma coisa tão maravilhosa no meu coração, eu queria aplicar a palavra para todo mundo. Quem me encontrasse, eles davam uma carona, eu queria falar da palavra, depois eu aprendi a fazer isso de um outro jeito, de uma outra forma. Não que isso não seja bom, é bom, mas para a gente às vezes passa a ser inconveniente. Eu lembro uma vez, e está sendo gravado, nem sei se eu deveria falar isso,
Mas lá em Santa Maria Madalena tinha uma pessoa que eu conhecia muito, gostava muito, que na infância brincamos muito junto, e ela se transformou em homossexual. Eu continuei muito amigo, claro, isso não vai me afastar de ninguém, porque nós amamos todos aqueles que decidem a sua própria vida, nós não temos que entrar nisso, mas sabemos que isso, biblicamente, é reprovado por Deus no sentido comportamental, não como uma pessoa, mas esse comportamento. E quando a pessoa veio e falou, como é que eu faço? Porque ela estava vendo a glória de Deus na minha vida, estava vendo a mudança, estava vendo eu falando, postando. A primeira coisa que eu fiz, você tem que sair disso. E a pessoa baixou a cabeça assim, o semblante caiu, a pessoa se entristeceu e nunca mais tocou em assunto comigo. Então eu queria te dizer que hoje eu não falo mais, porque a pessoa vai notar. Eu lembro do tempo que a gente estava aqui na igreja, a gente tinha um grupo de diáconos, né? A gente já teve 180 pessoas frequentando o culto aqui, já teve mais de 100 em Niterói, porque a igreja lá é menor, mas tivemos culto com 120 pessoas, e às vezes estava naquele grupo de diáconos na época que impõe as mãos, hoje são poucos que impõem as mãos, e às vezes chegava alguém com um escapuláriozinho, a primeira coisa que eles queriam fazer, tem que tirar isso aí. E eu comecei depois a falar com todo mundo, vocês não falam nada. Então nós temos que falar que aqui não pode isso, não pode aquilo. Isso que vai falar o Espírito Santo, é ele que convence, a gente vai ensinar a palavra. A outra coisa é aquela pressa de libertar. A pessoa chega, bota a mão, demônio, pá, aí manifesta. A pessoa no mundo de vida vem nas 7, e aí? Então a sabedoria, primeiro a palavra, faz a pessoa amar a Deus, buscar Deus, querer Deus, ter sede de Deus. Depois vem a libertação, aliás, nem precisa manifestar. A maioria das pessoas em gabinete, quando começa a ensinar que a pessoa começa a aceitar aquilo, o demônio já sai, porque você muda o comportamento, muda de vida. É fácil. Libertação não demanda expulsar muitas vezes, a maioria das vezes não é isso, é mudança de comportamento. Só que não existe uma maldição muito forte, uma coisa que já vem há muitos anos, que aí a pessoa precisa ver a luz. Para ver a luz você tira aquilo que está cegando, mas isso é raro. E para entrar no 10, nós temos o último versículo, que é o 9, né, que ele também manda que nós devemos firmar na fé e enfrentar o diabo. Tem gente que fala assim, ele correu da mulher, mas enfrentou o diabo, lembrando de José. E é uma verdade. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. O que eu não posso é ficar com medo, tem gente que fica apavorado. Sabe, a minha primeira batalha espiritual não era nem crente, mas eu quando percebi que a coisa, eu não sei porquê, foi um discernimento. Mas quando a gente tem sede de Deus, Deus se revela. Eu pergunto a você, por que Caim tinha um comportamento e Abel tinha outro? Eles moravam na mesma casa, estudavam na mesma faculdade, na mesma família. Não é? É o que a pessoa tem por dentro. Eu creio, por exemplo, que os índios, né, eles são adoradores do sol, da lua, e isso é visto às vezes como idolatria. E eu me refiro a tempos passados, hoje eu não sei como que está isso. Mas no meio deles sempre tem algum que pensa que tem alguém que criou. E como o senhor adora a lua, quem fez a lua? Se eu idolatrar o sol, quem fez o sol? Eu quero é esse que fez isso. Porque segundo a palavra de Deus, a própria natureza ela traz a pregação do Evangelho. Quando uma criança abre os olhos a primeira vez, ela vê, né, os verdes, o mato, uma água descendo, né, numa nascente, ela tem consciência que aquilo não veio do nada. A pessoa tem consciência que alguém fez. É esse cara que fez. Essa pessoa que criou tudo. É o Deus que eu amo, é o Deus que eu quero servir para sempre. É o Deus que fala contigo nessa noite. Então, firma o seu coração nele. E agora nós entramos no 10, propriamente dito. Eu vou ler agora o versículo 10, que diz assim, pela retradução NTLH. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e chamou vocês para tornarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Ok? Então, falando aqui ele aos presbíteros,
Ele encoraja a nós agirmos da forma que eu te trouxe, e agora eu quero ver com você, nesse versículo que nós lemos, algumas palavras que servem para edificar hoje a nossa igreja. E a primeira delas é o iníciozinho: importa passar por um pouco de sofrimento. Né? É o que está sendo dizendo aqui no versículo 10. Eu vou pegar ele de novo só para você ver. Eu vou tirar tudo do 10. Mas depois de sofrer por um pouco de tempo, ou seja, todos passam pelas mesmas coisas debaixo do sol. Está passando por luta, meu irmão? Todo mundo passa. Mas eu acordo de novo, vejo meu vizinho, ímpio, sabe, arrogante, ladrão, como nós temos aí hoje, né, no alto comando, podre de rico, rindo à toa. E você acha que aquilo que ele está demonstrando para o público é uma coisa. Nós vimos pessoas como Jó, que tinha um relacionamento perfeito com Deus, a ponto de ele dizer que ele tinha uma aliança com Deus com os seus olhos. Se eu olhar e desejar uma menina virgem, eu quero que minha esposa seja mulher de outro homem qualquer. Ele garantia e tinha convicção de que ninguém que viesse a ele, necessitando de uma ajuda financeira, de uma comida, de um alimento, ele deixaria sem. Jó tinha uma retidão muito perfeita com Deus, tinha um relacionamento muito perfeito, muito reto com Deus. E, no entanto, ele passou por tudo isso, um sofrimento que eu e você não estamos prontos. Pessoas como João Ribeiro Palharim acham que Jó tinha até uma luz própria. Claro que eu não consigo entender o que ele estava querendo dizer, mas ele me disse mais ou menos aquilo que a gente já viu acontecer com Moisés. Moisés tinha um relacionamento tão grande com Deus, que quando ele desce ali do monte, depois de 40 dias de jejum, ele estava resplandecendo. E agora que a gente estava em outro momento, o momento da lei, que mata. Mas agora não, é o Espírito Santo que vivifica o coração do homem. Se naquele momento havia um poder muito grande, imagina hoje. Porém, eu entendo que Jó era alguém como eu e você, porém muito ungido, porque tinha retidão, porque tinha palavra, tinha vida com Deus. E é isso que ele quer. Vai passar por luta? Vai. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, meu querido, em nome de Jesus, não fica desanimado. E é o que Deus falou para Josué: anima-te, põe-te de pé, sabe? O que Deus está falando para mim e para você? E a gente às vezes não entende. Eu estou desanimado. O que traz o desânimo? A falta de animosidade. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus e entender que a coisa funciona dessa maneira. Eu não tenho que ficar o tempo todo achando que fulano é melhor, ciclano. Eu vou passar por situações difíceis, mas Deus está comigo. Isso faz parte. Eu sou co-participante do sofrimento de Cristo. Eu preciso estar me relacionando com o mundo, passando por luta, até porque, em algumas partes, eu preciso sentir o que ele sentiu, como intercessor que sou. Entenda, você foi chamado para orar por todas as autoridades, por todas as pessoas. Né? A oração intercessória. E se você é um intercessor, você é, diante de Deus, um sacerdote, uma sacerdotisa, você vai precisar de sentir um pouco a dor do seu irmão. Ele precisa, sabe, quando você entra nessa brecha, assim como Jesus entrou na minha brecha, na tua brecha, lá no Getsemane, o que aconteceu com Jesus? O coração dele só não explodiu, diz os médicos, porque ele era uma pessoa perfeita e reta. Mas ele gotejou sangue pelos seus poros, grandes gotas de sangue. Por quê? Por causa da maldição do pecado que estava sobre ele, que interferiu por mim e por você. E foi ele, dessa maneira, passando o que ele passou até a morte, que tirou o meu e o teu pecado e nos deu a liberdade de termos a vida eterna. Amém? Então você precisa passar por esse momento de dificuldade, de luta. É o que Pedro está falando aqui com toda clareza. Segunda coisa que eu posso tirar desse texto aqui do versículo 10. O amor de Deus por nós não tem limite. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está preocupado comigo? Lembra daquela história que eu conto sempre aqui? O cara estava naquela crise existencial. Será que Deus sabe que eu estou aqui? Ele sabe tudo sobre você. E se você ficar enchendo o saco de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te achar onde você estiver, vai dizer, agora ora para o ciclano, para o fulano, porque ciclano e fulano estão precisando de você. Ele vai falar assim, eu não sou assim onde você está, quando eu quero botar você para trabalhar para mim, você vai me obedecer, porque eu sou o teu Deus. Ele sabe tudo sobre você. Ele jamais te esqueceu. É impossível Deus esquecer de você. E uma coisa que Deus manda falar para uma pessoa, eu não sei o que está passando, mas olha, você mesmo, subiu no João, você que está olhando para o lado ali, olha, Deus manda dizer para você o seguinte, que Ele te ama muito, e Ele tem uma alegria muito grande para colocar no teu coração, mas Ele te chama para estar junto com Ele, porque você foi marcado e selado por Deus desde o ventre.
Pode tomar posse dessa palavra. Deus é um Deus que tem um amor profundo por você e nada na sua vida passa sem que Ele veja. Às vezes a gente pensa, será que eu estou desagradando a Deus? Meu querido, você faça a coisa certa ou errada. Deus não vai ser alguém que vai ficar o tempo todo tentando te punir, te machucar. Mas Ele fala, o caminho é esse aqui. E se você for pelos caminhos melhores, você vai ser mais abençoado. Se for por outros caminhos, Ele não vai deixar de te amar. Se você se identifica com quem está preso, se ele se identifica com o estuprador e ele quer salvar, imagina eu e você, que estamos aqui batendo na porta dele, ele vai abrir a porta, nós vamos entrar, vamos cear com ele e ele conosco. Amém? Então, essa é a segunda coisa que está nesse capítulo, nesse versículo 10. A terceira, ele nos chamou para a sua eterna glória. Aí você fala, caramba, eu fui chamado para a eterna glória, aí será que eu sou salvo? Se você foi chamado, claro que é. Então o que pode tirar minha salvação? A minha interrupção no relacionamento com Deus. Agora, o que eu preciso fazer para ter consciência da minha salvação? Relacionamento, igreja. Sabe quando a pessoa não quer compromisso? Hoje está assim nos relacionamentos, né, de namoro. A pessoa não quer compromisso. Eu estou vendo pela internet, parece que isso é uma brincadeirinha, mas é o que Satanás está fazendo. Aí a menina fala assim, vou sair com o meu crush, né? Qual deles? Qual dos 5? Então, hoje você tem muito isso porque a mídia está ensinando isso. Uma menina que sai com 5 caras diferentes, você imagina? Sexo com 5 pessoas diferentes. Aí está sendo a maldição para a sua própria vida. Isso vai fechando as portas, chega uma hora, como é que vai ter relacionamento com Deus? E como é que vai ter salvação? Mas eu e você, não. O que nós precisamos é isso. Fomentar esse relacionamento. Isso que é amor. Amor, meu querido, não é você olhar para alguém e falar, apaixonei do resto da vida. Nem. Isso é paixão louca. Isso é doença. Amor, meu querido, é aquilo que você fomenta todo dia em relação a Deus. Eu estou cansado, estou desanimado para a igreja, mas eu vou porque eu tenho compromisso com Deus. Estou cansado, é vontade de ficar sentado, não vou ficar de pé adorando, vou ficar pulando mais ainda, sabe por quê? Porque isso vai mudar. Eu lembrei que ela ia falar aquela hora, a questão do desânimo. Então agora eu volto aqui para te falar. Quando Deus fala ser animoso, né, uma das qualificações de Davi, capítulo 6 de Samuel, é essa, 16, perdão. Diz que ele era animoso, uma das qualidades dele, soldado, valente, mas ele era animoso. Aí eu te pergunto, o que é ser animoso? É alguém que, quando está desanimado, faz mais força para o ânimo do que para o desânimo, ou seja, vence o desânimo. Como é que você acha que eu não fico desanimado? Me dá desânimo, me dá vontade de ir na igreja, quando eu vejo a igreja passando por luta, eu vejo as pessoas desrespeitando e desonrando o ministério, mas eu lembro, ser humilde, né? Se coloca diante de Deus. Agora, quem tem ministério, quem tem chamado e brinca, né? Às vezes a pessoa deixa de estar no compromisso para estar, em outras situações adversas, aí vai prestar conta para Deus. Então eu preciso entender isso. Ele me chamou para a sua eterna glória. Eu fui chamado, então a minha salvação está lá, está prescrita. Não tem como isso ser impedido. Ninguém pode, só eu posso. Quando eu deixo de cumprir o meu chamado, a minha missão, o meu relacionamento com Deus. Tá chato? Tá muito doutrinário, né? Não estou pregando solto. E, por último, aqui acho a parte principal. Ele mesmo cuidará do nosso aperfeiçoamento. Ou seja, dará firmeza, força e segurança. Está aí no finalzinho do versículo 10. Então, ele mesmo cuidará do nosso aperfeiçoamento. Olha só. O ouro, quando ele sai lá do veio, lá da... Qual é o nome que se dá? Onde tira o veio, tira o ouro? Mina. Ele vem como? Ele vem já perfeitinho, em formato de joia. Então ele tem que passar por onde? Ele tem que ir na mão do ourives. Ele vai derreter aquele ouro, não é isso? O ouro é um metal muito macio, muito molinho, ou ele é um metal que tem uma certa dureza? É duro? Vamos, igreja? O ouro é molinho? É igual uma papinha de mamão? Igual um arrozinho que se amassa? Você vai derreter o ouro? Você consegue derreter o ouro com 100 graus Celsius? Você bota ele dentro da água e ele derrete? Não, derrete não. O ouro precisa passar por uma temperatura alta. E vai ser derretido. Mas por que vai derreter o ouro? Para poder separar, para purificar. Tira o que não presta, é uma espécie de purga. E o que presta é o que vai ser feito a joia, mas ainda não é a joia.
Depois que ele está já melhorado, beneficiado, aí agora ele vai fazer uma joia que ele vai ter mais valor ainda, porque vai ter o design. Né? Quem dá o acabamento, quem limpa e faz tudo, é Deus. Você está, sabe, exatamente, eu não sei o nome que se dá, né? O local onde tem ourives, mas vamos botar que seja na oficina de Deus. E por isso as lutas. Porque a gente não aprende quando as coisas vão bem. Aprenda uma coisa, você está na casa de Deus, e você ora e Deus te dá aquilo que você pediu. E você está feliz. Aí o que você faz? Você comemora. Celebra com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Sabe? Comemora, janta fora. Isso vai virando uma rotina. Eu vou parar aqui para te lembrar uma outra história, para você entender o que eu estou falando. Tem um determinado homem que estava na igreja lá em Casimiro de Abreu, e ele orava todo culto. Senhor, me dá um fusquinha, naquela época o fusquinha era um carrinho bem usado. Me dá um fusquinha para eu vir para a igreja no domingo. Senhor, me dá uma fusquinha para eu vir para a igreja no domingo. Senhor, me dá um fusquinha. Ele pediu tanto a Deus que Deus deu um fusquinha para ele. Aí, primeira semana, ele não pôde ir à igreja no domingo, porque ele foi visitar a sogra. Aí, no outro domingo também, ele foi fazer uma visita ao sogro lá em outro lugar, que era separado. Aí, no outro domingo, ele foi visitar a mãe. E sei que, depois de alguns meses, Deus tirou o fusquinha do garoto. Ele está na igreja, mandou lembrança para vocês, dando glória a Deus direto. Tem certas coisas que Deus não faz, porque eu não vou saber lidar com aquilo. Tem certas bênçãos que a pessoa não recebe, porque não vai saber. Mas quando Deus te coloca na prova, não é porque Ele não te ama, nem porque Ele te abandonou. É uma forma dele forjar o seu caráter. Tem pessoas que não querem conviver. Tem gente que chega na igreja, já estou encerrando, e quando termina o culto se manda. Eu já ouvi pessoas virem conversar comigo, né, pastor da igreja. Eu falo, vem cá, o que acontece quando termina o culto, você sai correndo, a pessoa fala, não, porque eu não gosto de fofoca, não gosto de titi. Então eu chego depois, começo o culto e saio depois. Não convive, não se relaciona. Eu lembrei, você sabe o que é pedra lixada? Né? Ela vem lá na nascente, toda espinhosa, aquelas pedras todas, sabe, áspera. Só que elas vai rolando, cada correnteza, e elas vão se alisando. Nós precisamos ser pedra lixada. Eu tenho que me agarrar com você, me desentender às vezes. Gente, não tem nada errado. Tem gente que pensa que é crente não pode bater boca. Nós não podemos pecar. Olha o que a Bíblia diz. Irai-vos, mas não pequeis. Eu posso estar irado sem pecar? Jesus fez isso. Jesus não quirou. Tolinho. Bobinho. Você acha que Jesus estava como quando ele chegou lá no templo? Os vendilhões estavam lá, que ele virou a mesa. Ele estava feliz da vida, rindo à toa. Ele estava irado, mas não pecou. Então, meu querido, se desentender, discordar, falar uma coisinha errada, depois pede perdão com certinho e se lixar. Isso é Deus tratando, te purificando, te preparando, como nós vemos aqui. Ele vai te dar força. Ele vai, sabe, te colocar em posições de destaque. Pedro, ele tinha uma vontade muito grande. O mesmo Pedro que escreveu essas palavras, ele tinha um desejo de mudança. Ele tinha um desejo de acertar. Ele era o primeiro a responder como Jesus perguntava. Ele tinha revelação do próprio Deus, ele tinha intimidade, ele buscava Pedro, era um homem de oração. Ele veio lá do fundo do poço, mas ele tinha desejo de crescer. E ele achou que ele era mais do que ele era. Ele precisava de quê? Deus te dá aquilo que você precisa. Ele precisava perder a ilusão de si mesmo. E ele falava, vou com você até a morte. Eu sou o único que vai enfrentar isso tudo com você. E quando a realidade bateu a porta dele, que ele viu que ele negou, aquele que ele dizia ser o primeiro na vida dele, que ele amava, Pedro ficou totalmente desiludido, se desestruturou, sabe? Aquilo que estava montado foi tudo desfeito. Deus deu um checkmate em Pedro. E o que mais matou Pedro foi aquele olhar que ele recebeu de Cristo. Quando a gente erra, a gente que é sincero, que é honesto, a gente quer que as pessoas falem, você errou. E eu falo, peço perdão, desculpa. Mas o olhar de Jesus para Pedro foi o olhar de, eu vou te ajudar, Pedro. Você vai mudar. Pedro mudou, Pedro cresceu, Pedro escreveu, e a gente está aqui falando sobre ele. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Você pode? Ele era um homem qualquer como eu e você, mais problemático do que eu e você, cheio de dúvidas, cheio de problemas. Mas ele tinha uma coisa que eu e você precisamos. Ele era animoso.
Ele era humilde, ele reconhecia seus erros. Ele aprendeu a ficar de vigília. Eu não vou mais falar besteira, não vou agir de qualquer maneira. É tudo que ele está ensinando aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça. O que você passa agora, Deus vai te fazer forte. Você não está abandonado por Ele, você não está esquecido. O Deus que te chamou, Ele está aqui. E Ele sabe o que você está passando exatamente, mas Ele diz: eu quero envolvimento com você. Eu não quero que você namore comigo e namore com outros deuses, não. Eu quero compromisso. Deus é Deus de compromisso, não é Deus de ficar. Ele quer que a pessoa fale: você é o primeiro na minha vida. Então, se você é o primeiro, você tem que dar os passos que eu ensinei a dar. Quem quer ser salvo precisa se mexer. Não pode ficar em cima do muro de namorico. Deus não é Deus de namorico, é Deus de compromisso. O que tem afligido você? Tudo que você passa, todo mundo passa. A luta que você está, Deus está com você dentro dessa luta. Você sai dela sim. Ela não é o último momento da sua vida, não é a última história. Deus tem coisa muito maior para fazer. Existe um tempo que Deus vai trabalhar no profundo, no escondido, e você, quando menos esperar, vai ter um reviravolta na sua vida. O que falta para você acreditar, para você se encher de fé, de convicção, de certeza? O que falta é cura, então vem procurar-te. O que falta é disposição, então busque disposição, busque ânimo, busque na palavra, ore sem cessar, grite: Senhor, estou aqui. Vamos colocar de pé. Oh, Shabadarakatalamaxai. Eu não sei quem é a pessoa, mas quem é a pessoa que precisava hoje de uma certeza, passou por lutas muito grandes, talvez por várias pessoas terem te trazido palavras ásperas, palavras contrárias. Você chegou aqui meio que cansado, meio que machucado ou machucada. Se você quiser, pode vir aqui que eu vou orar por você. Você vai ser curado agora. Pode ficar tranquilo que vai. Quem é essa pessoa? Eu não vou insistir. E algumas pessoas precisam se disponibilizar para Deus. Eu preciso mostrar para Deus que Ele é o primeiro na minha vida. Eu não quero ficar só me envolvendo devagarinho. Não. O que você precisa, Ele tem. O que você quer, Ele dá, mas Ele não vai te dar se você também não der para Ele aquilo que Ele precisa, que é o teu coração. Você só precisa entregar uma coisa para Ele no coração, o resto Ele faz. Abraão estava aflito, estava endividado com Deus. Aí de repente ele acreditou naquilo que Deus falou, e agora quem ficou devendo a salvação para ele foi Deus. Ou seja, ele devia a vida e recebeu a salvação. Recebeu mais do que ele podia imaginar. A vida eterna. Qualquer passo que você der para Cristo é isso, redunda em bênção e vitória. Mas é com humildade, é pela palavra, com um comportamento adequado, é na paz de Cristo, em vigilância, em convicção e certeza. A herança é grande, é de uma glória muito grande, muito maior. Alguém nessa noite precisa de receber uma oração especial? Eu quero orar. Se não, vou fazer uma oração no coletivo, vou encerrar o culto. Então tem alguém nessa noite que preciso ser ministrado, eu preciso de uma vitória, eu preciso ter paz no meu coração. Eu estou angustiado, seja lá o que você tiver, você vai sair daqui diferente. Eu estou com a dor no corpo, pode vir também. Vai ser curado para a glória de Deus. Então coloca a mão no teu coração. Meu Pai, toma o teu filho e a tua filha nessa hora. É pela tua palavra, meu Pai, aplicada nessa noite. Pedro falava aos presbíteros, falava àqueles que são chamados como reis e sacerdotes, os teus escolhidos, aqueles que estão separados para a tua vitória, mas ele alertava: é necessário que passe por um pouquinho de provação, por um tempo de dificuldade, de luta, mas mantenha a humildade, mantenha a firmeza de caráter, mantenha-se na palavra, avança, marcha, fique em vigilância, fique em posicionamento, entrega tudo e confia nas mãos de Deus, o resto Ele vai fazer acontecer. Eu te digo uma coisa, crente, em nome de Jesus. Até Davi, quando estava em pecado, ele falou: quando eu me calei, os meus ossos se secaram. Era doído para Davi, estava sofrido. O pecado faz isso comigo, com você.
mas ele resolveu confessar o pecado e houve mudança de vida. O humor de Davi mudou, ele ficou alegre, ele ficou feliz. Meu querido, em nome de Jesus, andar com Deus é alegria, andar com Deus é transformação, é poder de Deus, é glória. Recebe essa palavra no teu coração, uma unção nova, uma unção renovadora, restauradora, de bênção. Meu Pai, ó Deus, canaliza isso na vida do teu filho, da tua filha. A tua igreja precisa receber este bálsamo de bênção, de vitória, incender cada coração, fortalece na tua presença, na tua casa, em nome de Jesus, Senhor. Cada um dos seus filhos sendo visitado agora, na força do teu poder, dá uma grande vitória do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Só para dar uma perguntinha. Quem foi que chegou espinhado aqui, gente? Isso vai ficar bom, vem embora. Não fica com vergonha, não. Passou um diazinho, ficou espinhado, bateu quanto é lado, chegou aqui meio baqueadão na emoção, pode vir. Então, a chance foi dada, hein? Então tá bom. Coloca a tua mão como quem recebe. Meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse culto abençoado. Muito obrigado pela sua presença, meu Pai, nesse lugar. A palavra foi pregada, meu Pai, e eu sei que a tua igreja já recebeu. Estamos prontos, meu Pai, no momento de pré-curar-te, e precisamos receber a tua vitória, a tua glória. Prepara o teu povo, prepara a tua igreja, os teus filhos, conduz debaixo de uma bênção poderosa, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, do nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco eternamente. E a igreja diga comigo, amém, e graças a Deus.